Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Preparados para mais uma aula? Está tudo bem aí com vocês? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para a turma do terceiro ano. Então, turma do terceiro ano, fica ligado nessa aula de hoje, porque vocês vão amar o que eu preparei para vocês. E o tema de hoje é hora do treino, sinais de pontuação. Na última aula, a gente conheceu um pouco sobre os sinais de pontuação e na aula de hoje a gente vai treinar, fazer exercícios para saber se vocês realmente aprenderam, se vocês em casa estudaram mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos começar pelo nosso último desafio. Eu trouxe um texto e pedi que vocês pontuassem esse texto. E ficou dessa forma assim, ó. Yara foi à casa de Diego. Ponto final. Chegando lá, vírgula, Yara perguntou. 2 pontos. Aí vemos o travessão. Diego, vírgula. Vamos brincar? Interrogação. Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara. Ponto final. Então, olha quantos sinais de pontuação a gente precisou usar para que esse texto tivesse um sentido. Então, se não tivesse esses sinais, ó, o texto ia ficar basicamente assim. Yara foi à casa de Diego. Chegando lá, Yara perguntou: Diego, vamos brincar? Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara. Ninguém ia entender nada. Sem pausa, sem ponto, sem saber quando seria a hora da fala de alguém, sem saber quando seria uma interrogação. Então, por isso que precisamos usar os sinais de pontuação nos textos, tá bem? Agora vamos lá, vamos relembrar um pouquinho sobre quem são os sinais. Temos a interrogação, que serve para fazer uma pergunta. Exclamação, que serve para fazer uma fala de grito, um susto, uma surpresa. Temos o ponto e vírgula, que é uma pausa mais longa em um texto, serve também para separar algumas falas. Temos aí as aspas, que serve para destacar a fala de alguém ou quando é retirado de algum texto, alguma fala de personagem. 2 pontos, ele pode ser usado para começar uma lista, mas também indica que vai ter alguém que vai falar. Temos as reticências, que representa que o pensamento foi interrompido, que naquele momento ali poderia ter alguma fala. Temos a vírgula, que é uma pequena pausa no texto, separa também itens de uma lista. E o ponto final, que indica que a frase terminou. Existem outros sinais também, como travessão, por exemplo. Mas, para a gente poder dar uma relembrada, eu trouxe apenas esse para esse momento. Porém, nos exercícios que a gente vai fazer hoje, vamos tentar usar todos esses sinais, tá bom? Então, são 20 perguntas, mas antes disso, eu trouxe uma observação que eu vou ler para vocês, que diz assim: na fala, utilizamos o tom de voz, pausas e expressões no rosto para revelar o que queremos dizer. Já na escrita, não podemos contar com esse recurso. Por isso, usamos os sinais de pontuação para dar pista ao leitor que entenda melhor o texto. Então, por isso usamos. Quando a gente está comunicando com alguém, a gente pode usar uma expressão no rosto de surpresa, de triste ou de alegre quando a gente sorri. Já em um livro, em uma história em quadrinho, a gente não tem como saber. Então, precisamos desses sinais para entender melhor o que está acontecendo no texto, o que vai acontecer, como é que essa cena poderia estar acontecendo se por um acaso os personagens realmente estivessem conversando, tá bem? Então vamos para a nossa hora do exercício, vamos lá.
Para começar, eu trouxe um trecho de um texto para vocês, que é um texto de Ruth Rocha, que é Marcelo Marmelo e outras histórias. Diz assim: uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que não escolheram martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que não escolheram marmelo? Porque marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu marmelo? Então, olha só, Marcelo aí pensando nas coisas. Por que que ele é Marcelo e não martelo e não marmelo? Começou a se questionar sobre tudo isso. Nós vamos usar algumas informações sobre esse texto para resolver algumas perguntas agora. Temos aí esse primeiro trecho que você observa na tela, né? E o sinal de travessão, o que é que ele representa nesse texto? Sempre que você observa um texto, ele vem com o sinal de travessão. Letra A, uma pergunta. B, uma pequena pausa no texto. C, que alguém está falando. Ou D, que a frase terminou. Qual será a resposta correta? O sinal de travessão, ele representa que alguém está falando. Resposta certa, letra C. Olha aí na tela, nesse trecho que eu separei para vocês. A gente tem aí Marcelo conversando com a sua mãe e a gente consegue identificar que cada travessão desse representa o momento de fala de cada um deles. Segunda pergunta, em uma determinada parte do trecho, a mãe estava explicando, né? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. E aí Marcelo já veio com outra pergunta. Esses 3 pontinhos que a gente chama de reticências, qual é o significado deles no texto? Letra A, suspensão de um pensamento. B, indica que a frase acabou. C, que a frase terminou. Ou D, que alguém está falando. E aí, o que é que significa as reticências? Resposta correta? Letra A, a suspensão de um pensamento. A mãe de Marcelo poderia continuar falando sobre aquilo, mas ele interrompeu com outra pergunta. Terceira pergunta, vamos completar as frases com os sinais de pontuação corretos. Letra A tem assim: você gosta de melancia? Se eu fosse fazer uma pergunta, qual sinal eu ia utilizar? A interrogação, né, que já fica: você gosta de melancia? Já virou uma pergunta. Letra B, nós temos meus parabéns. Se essa pessoa quiser informar os parabéns assim com bastante alegria, qual sinal deve usar? A exclamação, né, que é meus parabéns. Bastante animado. Letra C. Estamos esperando por você há 2 horas. A pessoa está afirmando, né, que estava esperando. Qual sinal deve usar para terminar essa frase? O ponto final, muito bem. E na letra D nós temos assim, ó, as horas passavam. Se eu quiser dar uma continuidade nessa, como se tivesse mais coisa nessa frase, o que é que eu ia usar? As reticências, ó. Como ficou bem completo aí a nossa questão. Vamos para o 4º quesito. Coloque vírgulas nos lugares corretos. Olha a primeira frase como tá. É necessário ir ao supermercado, ao açougue, à farmácia, à padaria. Sem pausa nenhuma, a gente não consegue nem identificar o que é que está acontecendo nessa frase, né? Então, com as vírgulas, como é que ficaria? É necessário ir ao supermercado, vírgula, ao açougue, vírgula,
a farmácia e a padaria. Então, tivemos pausa, você consegue identificar melhor as informações. Vamos treinar mais uma vez? Vamos para a letra B. Olha como está a frase. Lavar, passar, limpar, aspirar e cozinhar são atividades que nunca acabam. Dá para entender nada, né? Parece que a pessoa vai pegar um trem de tão rápido que falou. Então, as vírgulas nos lugares corretos, como é que ficaria? Lavar, vírgula, passar, vírgula, limpar, vírgula, aspirar e cozinhar são atividades que nunca acabam. Então, eu separei as atividades, os afazeres que se tinha nessa frase, tá? Agora, observa bem esse sinal que está aparecendo aí para você. É um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação? Não tem como errar essa pergunta aí. Isso aí tá muito fácil. E aí, letra A ou letra B? Letra A, esse é um ponto de interrogação, usado para fazer perguntas. E esse ponto, esse sinal que aparece aí? É um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação? Se você lembrar da última pergunta que eu fiz, você já vai acertar essa aí, sem dúvidas. Resposta certa, letra A, é um ponto de exclamação, usado para falar com surpresa, com susto também. E esse pontinho bem pequenininho aí em cima na tela. Letra A, é um ponto final ou letra B são reticências? Também não tem como errar o nome desse aí, né? Porque ele é bem conhecido. Resposta certa, letra A, é o ponto final, usado para encerrar uma frase, encerrar um texto ou dar uma pausa mais longa na leitura. E esses pontos que estão aparecendo aí, letra A, ponto final ou letra B, 2 pontos. Se você olhar para ele, você já vai conseguir identificar o que é que ele representa, né? Resposta correta, letra B, 2 pontos, usado para se começar uma lista ou indicar a fala de alguém. Próxima pergunta. Que sinal de pontuação é esse? É o ponto final ou é a vírgula? Bastante fácil também, né? É a vírgula, letra B. Muito bem. Mais uma pergunta. Qual sinal é utilizado para indicar a fala de um personagem? E aí? Letra A, 2 pontos. Letra B, que é a vírgula. Letra C, travessão ou letra D, exclamação? Qual vai ser usado para indicar a fala de um personagem? O travessão. Sempre que o travessão surgir, quer dizer que é a fala de um personagem. Os 2 pontos, ele é usado para indicar que o personagem vai falar ainda, tá? Mas é o travessão que vem antes dessa frase, certo? Qual sinal indica uma pergunta? Já está aí na imagem para você não errar. Letra A, interrogação. B, exclamação. C, ponto final ou D, vírgula? Qual desses eu uso para fazer uma pergunta? Resposta certa, letra A, interrogação. Esse aí estava fácil demais, não é isso? Qual sinal é usado para indicar fala de uma pessoa? Essa pergunta eu fiz faz pouco tempo. Letra A, ponto de exclamação. B, vírgula. C, ponto final ou D, travessão? E aí? Qual é usado para indicar a fala de uma pessoa? Letra D, o travessão. Não esqueça disso jamais, viu? Próxima pergunta. Qual sinal de pontuação indica que a frase acabou? Letra A, ponto de interrogação. B, vírgula. C, ponto final ou D, ponto de exclamação? Qual é o sinal que a gente usa para dizer que
encerramos a frase. E aí? A, B, C ou D? Resposta certa, a letra C, é o ponto final. O nome dele já diz, né? Ele coloca ponto final no assunto. Que sinal indica que a frase não terminou, que é preciso continuar a leitura? Ponto de exclamação ou vírgula? Bem fácil também, né? Nós temos aí a letra B, resposta certa, que é a vírgula. Ela dá uma pausa no texto. Agora temos uma frase. Nessa frase, eu vou ao supermercado. Como é que eu termino? Eu vou usar aspas, exclamação, ponto final ou vírgula? E aí? Vou usar o ponto final, né? Porque eu vou estar terminando uma frase que eu estou afirmando que eu vou ao supermercado. Próxima frase. Onde você estuda? Para fazer essa pergunta, eu vou usar ponto final, interrogação, vírgula ou dois pontos? Bem fácil, né, gente? É a interrogação. Ele disse, preciso sair agora. Qual é o sinal que vai vir antes dessa fala? Dois pontos, ponto final, interrogação ou exclamação? Das 4 opções, qual é o sinal que mais se encaixa para ficar nesse espaço antes da frase preciso sair agora? 2 pontos, muito bem. Olha só essa frase como tá. Vi um elefante, um leão, uma girafa, um macaco, uma cobra e uma zebra. O que está faltando nessa frase? É um ponto de interrogação ou é uma vírgula? São as vírgulas, né? Para poder ficar. Vi um elefante, um leão, uma girafa, um macaco e uma zebra. A gente tem que separar sempre os itens. Resposta certa, as vírgulas. Qual das frases está com a pontuação correta? Na frase da letra A nós temos: o jardim tinha flores, ponto, amarelas, ponto, rosas, ponto, roxas, ponto, laranjas e azuis, vírgula. E a letra B diz assim: o jardim tinha flores amarelas, vírgula, rosas, vírgula, roxas, vírgula, laranjas e azuis, ponto final. Qual delas é a que está com a pontuação correta? É a letra B. Para dar pausa em uma frase, eu uso vírgulas. E na opção A, a pessoa tinha usado aí ponto final para dar pausa, o que deixa aí a frase totalmente errada. E nossa última pergunta de hoje: qual das frases indica um espanto? Letra A, o gatinho quebrou a pata. Ou letra B, o gatinho quebrou a pata. E aí, observa bem. O último sinal de pontuação que aparece, qual é a que vai indicar um espanto? Resposta certa, letra B. Olha a exclamação aí presente nessa frase. Treinamos bastante por hoje, né? Depois dessa aula, você nunca mais vai errar nenhum exercício sobre sinais de pontuação. Mas não acabou por aqui. Vamos ver o nosso desafio de hoje? Já prepara aí o celular para tirar uma foto dessa tela, porque eu trouxe algumas frases que você vai pontuar. A primeira frase: a menina caiu da escada. Segunda frase: o gato é manchado. Terceira frase: cadê o bolinho que deixei aqui? Quarta frase: que maçã gostosa. E quinta frase: você gosta de maçã. Na próxima aula vou trazer todas essas frases respondidas e a gente vai ver se a resposta que você fez aí na sua casa foi igual à resposta que eu coloquei aqui, tá bom? Não esquece de cumprir o desafio. Essa foi nossa aula de hoje e te espero na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!